Boa tarde, segundo ano. Nós vamos ver literatura aí a partir do romantismo, né? O romantismo, o contexto histórico, de modo geral, as características da escola e como ele acontece no Brasil, né? Diferentemente da Europa, ele vai ter algumas características mais peculiares. A gente tem aí um quadro, uma tela em óleo, né? De Eugène Delacroix, que retrata a ideia da Revolução Francesa, a liberdade guiando o povo, né? Até porque a escola literária do romantismo ela foi muito marcada pelos ideais da Revolução Francesa, né? A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Bom, o romantismo ele surge na Europa no final do século XVIII, com a publicação de Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, do alemão Goethe. Eu não sei falar alemão não, viu galera? É um movimento contemporâneo, está ligado à independência dos Estados Unidos e à Revolução Francesa. Movimentos, né, que vão influenciar, de um modo geral, as colônias, né, os países ocupados ao longo de todo o mundo. Inclusive, né, o Brasil, né, a gente vai ter o movimento da Inconfidência Mineira, que está muito marcado através da independência tanto dos Estados Unidos como da queda do absolutismo francês. E isso faz com que surja, né, a ideia que a queda do absolutismo traz aí o contexto da ascensão da burguesia, que se inicia no século XIX, né, e marca de maneira bem acentuada a ideia, né, do futuro da humanidade como um todo. No fim disso, a gente vai ter aí o iluminismo, o movimento iluminista, marcando o contexto histórico desse período. Bom, os principais acontecimentos do período foram o fim do antigo regime, a queda do absolutismo na grande maioria dos países absolutistas, né? Uma exceção aí que ainda se mantém até hoje de maneira bem intensa ainda é a Inglaterra, mas que sai do absolutismo, mas que refaz, né? se repagina para dar continuidade ao seu movimento, que é quando surge o parlamentarismo. Ascensão da burguesia, defesa dos direitos e garantias individuais dos cidadãos, Revolução Francesa, Revolução Industrial, automaticamente o enriquecimento da burguesia e instituição de duas classes a partir dessa Revolução Industrial, que são os burgueses e os operários. No contexto cultural, a gente vai ter o liberalismo, a liberdade de iniciativa e de concorrência, expressão da individualidade, uma arte menos intelectualizada e uma popularização da literatura, principalmente com o surgimento da prensa, né, que favorece aí a produção maior de obras literárias. Bom, no contexto literário nós vamos ter as novas narrativas, uma linguagem mais simples, personagens com os quais o leitor se identifica, né, retratando ali o dia a dia, tramas embasadas em amor, aventura, o romance é o gênero preferido e uma incompatibilidade entre a burguesia e os românticos. Com o resultado disso a gente vai ter o refúgio na natureza, na religião e na morte, o gosto pela morte doentio, oposição ao racionalismo, o mal de século, o medievalismo, busca pelo homem em seu estado natural, com o mito do bom selvagem. No Brasil, a gente vai ter uma produção literária muito própria, né? A gente vai ter como marca para o surgimento a vinda da família real, em 1808, depois a independência, em 1822. O romantismo no Brasil buscou mobilizar as classes rurais, né? A gente era um país extremamente rural. O processo de urbanização, a criação da imprensa com a vinda da família real e a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, que marca o início do romantismo no Brasil. Bom, o romantismo ficou dividido no Brasil em 3 gerações, né, em 3 fases que a gente chama de gerações. A primeira é a chamada geração romântica, nacionalista ou indianista, exalta
o nacionalismo ufanista e o indígena, né, como representante maior dessa nação. A segunda é a chamada geração do mal do século e a terceira é a geração condoreira. A primeira geração, ela valoriza o elemento nacional, né? Então, as imagens, os textos, todos eles vão ressaltar a nossa pátria. Então, um ufanismo extremamente acentuado. A criação de um herói nativo, que é o índio, né, com esse ser bravo, forte, corajoso. Culto à natureza, um sentimento de solidão, amor não revelado pela mulher amada, idealização dessa mulher, portanto, um amor platônico. Vai, Cris. Nós temos aí Gonçalves Dias, né, com a canção do exílio, traz aí, aborda o tema romântico, a pátria, a natureza e a religião. Então, um ufanismo exagerado na canção do exílio, retratando o Brasil. Continuação do poema, todo mundo conhece demais. A poesia lírica, né, a natureza transfigurada. Gonçalves Dias revela o gosto por temas como solidão e sofrimento do ser amoroso, né? Nesse poema Noite de Folhas Verdes. Aí os poemas para vocês darem uma dica, né? Ijuca Pirama, né, que é talvez uma obra épica, né, retratando aí o guerreiro que tenta salvar o pai e o pai termina não aceitando que ele se entregue de maneira acentuada para a tribo inimiga. E as outras duas gerações a gente vai ver, né, posteriormente. Próximos slides. Beijinho.